falar sobre um assunto extremamente importante para uma boa interpretação textual: o pressuposto e o subentendido. Muita gente não faz ideia do que isso seja, outros fazem, só que não sabem o nome exatamente. Mas uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é que existe uma diferença entre compreensão textual e interpretação textual. Muitas pessoas não conseguem nem fazer a compreensão do texto, que é o básico. Eu vou dar um exemplo muito claro que eu ouvi uma vez em determinado curso, não me lembro mais qual foi, mas era o seguinte: suponhamos, né? Não é supomos, não, é suponhamos que esteja escrito assim: eu moro em uma casa amarela em cima da montanha. A minha casa fica virada para o leste e atrás dela há uma grande árvore. Ponto, é só até aí. Uma compreensão textual perguntaria: que cor é a casa? Amarela. Onde fica a casa? No topo de uma montanha. Para que lado a casa fica virada? Para o leste. O que há atrás da casa? Uma árvore. Pronto. Isso é compreensão. Está perguntando elementos óbvios do texto, que numa leitura você acha. A interpretação parte de outros princípios. Eu vou perguntar: por que a casa é amarela? Porque alguém da casa gosta dessa cor. Está escrito isso no texto? Não. Eu tenho que sair do texto para conseguir pensar sobre isso. Outra pergunta: por que há uma árvore atrás da casa? Por quê? Algumas pessoas conseguem fazer o raciocínio. Se a casa fica virada para o leste, ela está virada para o nascer do sol. Então, atrás da casa tem o pôr do sol. Geralmente, o sol da tarde no verão é muito forte, então eles plantaram uma árvore atrás da casa para protegê-la do sol forte da tarde. Entenderam? Isso é interpretação. Isso está escrito no texto? Não. A interpretação é você ler o que está nas entrelinhas, aquilo que não está escrito, mas que é possível compreender com um pouco mais de raciocínio. Então, agora nós vamos fazer as atividades sobre pressuposto e subentendido para que vocês consigam fazer boas interpretações textuais. Pressuposto e subentendido. Professora Silvana Vigers. Pressuposto. Eu não vou retomar toda aquela explicação que eu enviei no texto, tá? Senão ficaria muito demorado. Vamos ser mais objetivos hoje. Os pressupostos são de mais fácil identificação, estando sugeridos no texto. Como você está bonita hoje? Então, o que eu posso entender daqui? Deixa eu pegar o marca-texto. A palavra hoje é a dica. A dica do texto geralmente é o verbo do texto, é o advérbio do texto. Então, lembrando, o advérbio de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida, essas palavrinhas, tá? Aqui o hoje é um advérbio de tempo. Então, o hoje é o pressuposto que ela está bonita hoje, ou seja, ontem ela não estava, nos outros dias ela não estava. Eu sempre aconselho aos meus alunos meninos: não falem isso para uma menina, principalmente se você estiver interessado nela. Por quê? Qual é o pressuposto disso? Que ela está bonita hoje, nos outros dias ela não estava. Ao invés de você estar fazendo um elogio, você está fazendo uma coisa negativa. Eu não vou dizer ofensa, né? Não chega a ser uma ofensa, mas não pega bem, não. Então, não digam isso. Se você quiser elogiá-la, você pode dizer: você está ainda mais bonita hoje. Aí, qual é o pressuposto? Que ela está bonita todos os dias, mas naquele dia ela está ainda mais. Então, cuidado. O pressuposto desta frase, então, como você está bonita hoje, é: nos outros dias você não estava. E uma coisa muito importante: contra o pressuposto não há defesa. Você disse isso, pronto, não tem como você defender, não tem como você dizer que você não falou. Você falou, pronto, não há defesa. Contra o pressuposto não há defesa porque está no texto o que você disse. Já o subentendido são deduzidos pelo leitor, sendo de sua responsabilidade. Como você está bonita hoje? Novamente, o pressuposto é que nos outros dias ela não estava. O que eu posso subentender disso? Que nos outros dias ela não estava porque ela não tem autoestima, ela não se cuida,
Ou hoje ela tem alguma coisa importante, por isso ela se arrumou mais. Então, o que está subentendido não tem dica no texto, fica a critério do leitor. Então, contra o subentendido, a defesa. Hoje ela está mais feliz, por isso ela se arrumou melhor. Hoje talvez ela vai encontrar alguém, então ela se arrumou melhor. Ela está apaixonada por alguém, então ela está querendo impressionar. Tudo isso não está na frase, é o subentendido, fica a critério da pessoa, ok? Finalmente ele respondeu um e-mail de forma decente. Aqui temos duas palavras, finalmente, já está destacado, indica que ele não respondia antes, então agora ele respondeu, tá? Dica no texto. E o de forma decente pode dar a entender que ele não responde, ele respondia, só que ele não respondia de uma forma bem escrita ou de uma forma bem educada. Agora, qual é o subentendido disso? Que talvez nos outros dias ele não estava de bom humor, por isso ele não tinha respondido de forma decente, ou agora ele está começando a estudar, ou agora ele está começando a entender o trabalho, o serviço, como responder um e-mail, ou ele está querendo um aumento, ou ele está querendo impressionar alguém. Nada disso está escrito no texto. Então são subentendidos. Lembrando, o subentendido não está no texto. E o pressuposto eu pego por palavrinhas do texto, como finalmente e o de forma decente. São dicas que o texto me dá. Finalmente é um advérbio e de forma decente também é uma locução adverbial de modo. As atividades. Você lembra em quem votou nas últimas eleições? Não, não faço a menor ideia. Tudo certo, deputado. Pode sair sem medo. Ufa, aí aqui tem Benet, que é o nome do cartunista. Essa tirinha já é velha, mas essa tirinha não, desculpa, essa é a charge. Charge é só um desenho. Tem um site chamado chargeonline.com.br, no qual eu pego as charges, as melhores charges. Uma época eu entrava praticamente todos os dias, mas ultimamente não tá muito agradável, eu prefiro não entrar no assunto. Sobre a tirinha, responda. Qual é a crítica presente na charge acima? A crítica está relacionada aqui, né? Você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Não, não faço a menor ideia. A crítica está no subentendido de que brasileiro tem memória curta, não lembra em quem votou nas últimas eleições, pressuposto, né? Então, que brasileiro não se importa, não se lembra em quem votou porque vota de qualquer forma. O subentendido realmente é de que o brasileiro não se interessa por política, de que o brasileiro não está nem aí para política, e talvez ele tenha vendido voto, talvez não, não sei. E o subentendido do último quadrinho, tudo certo, deputado, pode sair sem medo. Subentendido, esse deputado aprontou alguma coisa, ele está envolvido em corrupção, ele fez alguma coisa errada e ele estava com medo de haver protestos na rua, ok? Próximo. Indique o pressuposto das frases abaixo e os termos que marcam esses indícios. Petrobras é vítima de novos furtos. A palavra que dá a dica aqui é novos, ou seja, já teve furtos antes, ok? A Petrobras já foi vítima de furtos anteriormente. Tem que vir a risco de epidemia em BH. Vira indica transformação, é uma dica. E a palavra epidemia também, ou seja, o pressuposto é que há doença, mas ela ainda não virou uma epidemia, ela não contaminou a cidade toda, ou boa parte da cidade, para ser uma epidemia. Então, há a doença, mas não há tantos casos assim. Porém, corre o risco de virar uma epidemia, os casos estão aumentando. Brasil para de crescer no segundo trimestre. Qual é a palavra que indica aqui? É o verbo para, ou seja, ele cresceu no primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, ele não está crescendo. Caso de corrupção tornou-se público. O verbo aqui também é a palavrinha-chave. Tornou-se, indica transformação. O caso de corrupção existia, porém ele não era conhecido, eu ia falar sabido, mas a palavra é estranha, só que tá certa. Ele não era sabido, não era conhecido por todos. Agora ele tornou-se público. O tornar indica transformação. Ela adoeceu de novo. Gente, de novo se escreve separado, tá? De novo, então, indica que ela estava doente antes, ela melhorou e agora aconteceu novamente, ok? Este é o pressuposto.
Capital da Líbia volta a ser bombardeada. Aqui é o volta, é o verbo que indica a mudança de estado, aliás, que indica o pressuposto. Foi bombardeada antes, está sendo bombardeada novamente. O estado do Rio registra o primeiro caso de dengue tipo 4. Primeiro, o numeral ordinal. Primeiro caso, ou seja, antes não havia casos de dengue tipo 4, agora houve o primeiro. Vasco busca título ainda inédito na Copa do Brasil. Ainda inédito. Gente, eu não sei de quando que é isso aqui. Será que o Vasco já ganhou um título da Copa do Brasil? Não faço a mínima ideia. Então, se o título era inédito, significa que o Vasco não tinha este título. Pedro deixou de beber. Deixou, o verbo indica o pressuposto de que ele bebia antes, agora ele parou. E João conseguiu fechar a porta. Conseguiu. Antes ele não conseguia. Fácil, gente. O pressuposto é fácil. Indique as informações subentendidas nas frases abaixo. Você gostaria de ir ao cinema comigo qualquer dia? Um rapaz abordando uma moça numa festa. Você gostaria de ir ao cinema comigo qualquer dia? Demonstra que ele está interessado nela, ok? Demonstra um flerte no ar. E você é simpático. Mulher respondendo ao elogio feito por um admirador, ou seja, ela está correspondendo positivamente ao elogio do admirador. Ela está dando uma abertura para que ele continue elogiando ou talvez chegue a um relacionamento. A bolsa da senhora está pesada? Um rapaz, se ele pergunta isso, provavelmente ele está oferecendo ajuda. É triste saber que hoje em dia, se chega uma pessoa e fala isso, a senhora, que já aconteceu comigo, vai pensar: meu Deus do céu, será que ele quer me assaltar? Aconteceu isso quando eu morava em Campo Grande. Uma pessoa passou por mim, estava saindo do supermercado e perguntou se as minhas sacolas estavam pesadas. E eu falei: não, não, mas estava, tá? Eu fiquei com medo de ser assalto. Triste, né? Você tem horas um homem apressado. O que nós subentendemos? Que ele está atrasado para algum compromisso. Está escrito isso aqui? Não. O pressuposto é que ele quer saber as horas, tá? Porque ele perguntou. Então, o pressuposto é que ele quer saber as horas. O subentendido é: ele provavelmente está atrasado para algum compromisso, porque ele está apressado. Por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. E como é que estou caminhando atrás de você? Adivinha. Gente, Hagar e Helga são máximo. Tem gente que fala Agar. Eu tenho o hábito de falar Hagar porque não é brasileiro, né? Observe a tirinha. Qual o pressuposto na frase de Hagar? Pressuposto. Como é que estou caminhando atrás de você? Ele está respondendo a afirmação dela. Então, ele se considera um grande homem. Ele se considera, ok? Cite duas inferências subentendidas na atitude de Helga. Na atitude, olhe para ela, o jeito que ela fala. Ela está caminhando na frente. Então, podemos entender que ela se considera o homem da relação. Está escrito isso em algum lugar? Não, ok? Ela se considera o homem da relação. E o que nós podemos entender também é que ela não considera o Hagar um grande homem. Isso está claro, né? Leia meu livro e dê sua opinião sincera. Certo. Usei aqui a onomatopeia que indica sono, dormindo. Tá aí uma opinião sincera. Que informação está implícita no texto? Implícita é que não está escrita, tá? Explícito é que está escrito. Implícito é que está subentendido. O que está subentendido? Que o livro é ruim, deu sono e ele dormiu. Café? Sim, acho que é. Responda. Qual é a informação que Helga quis transmitir a Hagar? Ela estava oferecendo café a ele. E como ele entendeu que ela estava querendo saber se aquilo que estava no bule era café? A interpretação de Hagar é aceitável do ponto de vista da mulher? Por quê? Não, porque ela sabia que era café, ela estava oferecendo a ele. Então, ela sabia o que estava fazendo, ele que não entendeu a pergunta. Porém, como a mulher poderia fazer essa pergunta sem que ele a interpretasse dessa forma? Ela poderia ter realmente oferecido: você aceita, ou você aceitaria, como é a forma polida, né? Would you like in English? Would you like? Você aceitaria um pouco de café? Ou você gostaria de um pouco de café? Aí não geraria dupla
Interpretação. Eu ia falar de uma coisa, agora eu esqueci. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Este, porque ele está fazendo o tamanho dele, né? As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então coloca no horário então coloca o horário do recreio. O humor consiste muitas vezes em apresentar um subentendido, uma ambiguidade, um final inesperado, uma ironia ou um elemento surpresa. Isso são critérios de humor. Pessoas que trabalham com humor, elas têm esses critérios bem estabelecidos para colocar nas suas obras. O trocadilho também, né? Qual o provável objetivo do personagem ao desenhar um relógio no braço da menina? Aqui uma informação importante. A palavra personagem hoje é aceita no masculino, porém, até algum tempo atrás ela era aceita só no feminino, existia somente a personagem. Hoje em dia, pelo uso, a expressão no masculino está sendo aceita. Então, o personagem. Poderia haver aqui, não, um subentendido, não está escrito isso no texto, mas poderia haver uma conotação romântica. Ele está desenhando, o menino desenhando um relógio no braço da menina, dizendo que eles ficariam presos no tempo. Talvez ele quisesse guardar aquele momento ali especificamente. Que elemento não verbal? Gente, não verbal não tem mais hífen, tá? Não tem, fica estranho, né? Sempre teve hífen, depois da reforma ortográfica perdeu. Que elemento não verbal do último quadrinho nos mostra que o personagem não esperava a resposta dela? Os olhos esbugalhados. Gente, observem aqui os olhos dele. Aqui, ó, ele ficou com os olhos esbugalhados no último quadrinho. A dela é de alegria, né? O dele é de surpresa. Então demonstra que ele não esperava essa resposta dela. Qual o objetivo subentendido da garota em sua última fala? Então coloca o horário do recreio. Podemos subentender que ela gosta de ficar sem estudar, que ela gosta da comida, porque o recreio é o horário do lanche, ou que ela gosta de ficar brincando, que ela não gosta dos estudos, eu já falei, então são várias coisas que nós podemos subentender por esta frase. A hipnose funcionou, doutor. Estou regredindo até o momento em que nasci. Vejo diante dos meus olhos a criatura que me pôs no mundo. Quer falar sobre sua mãe? Mãe? Falou do doutor Euclides Ramos e sua maravilhosa equipe. Que palavra polissêmica da tirinha leva ao mal-entendido? Por que essa palavra gera esse efeito? Gente, mal-entendido tem hífen, tá? Quando eu crio uma palavra composta formada por mal com L, é para ter hífen, tá? Se começar com vogal ou com H. Vogal ou H tem hífen. Qual é a palavra polissêmica? Criatura. O que é polissêmica? Que tem mais de um sentido. E por que essa palavra pode gerar esse sentido? Porque criatura se refere a qualquer coisa, poderia ser inclusive um animal. Então aqui parecia que ele estava se referindo à mãe, né? Acho que já está indo para a próxima. Por que o psicólogo, falando errado, por que o psicólogo pressupõe que o paciente está vendo a mãe? Porque a criatura que põe alguém no mundo é a mãe, né? Subentende-se, quando nós falamos quem pôs alguém no mundo? A mãe. Então, e criatura pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino, gênero masculino, gênero feminino. A criatura, posso estar falando de um leão, ele é uma criatura. Posso estar falando de um monstro, é uma criatura. Posso estar falando da mãe dele, criatura. Tem gente que associa criatura à palavra negativa, inclusive nós, professores, fomos proibidos de chamar os alunos de criatura. E olha que eu usava criatura de Deus quando eu falava, né? Meu Deus, criatura de Deus. Não, não pode mais falar, tá? Porque é ofensivo. Hoje em dia tudo é ofensivo, né? Por que a palavra doutor está isolada por vírgulas? Ah, sempre, né? Opa, cadê? Doutor, a hipnose funcionou, doutor. Doutor é a maneira como o paciente chama o psicólogo. Então, doutor é o vocativo. E o vocativo fica sempre isolado por vírgula. Esteja no começo, se está no começo, vírgula depois. Se está no final, vírgula antes. E se está no meio, vírgula antes e depois. A hipnose funcionou, doutor. Sempre vírgula no vocativo. Tem post sobre isso lá no Instagram. É uma das coisas que as pessoas mais erram, escrevem bom dia fulano e não põe vírgula. Falando nisso, vocês sabiam que o certo é fulano, beltrano e cicrano? Eu vou fazer um post sobre isso. É cicrano, coisa feia, né? Mas é o certo. E uma questão do Enem de 2011. Açúcar. Mude sua embalagem. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote:
Mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a. Gente, não verbal é o desenho. Isso aqui representa um corpo humano de uma pessoa barrigudinha. É uma propaganda do quê? De adoçante. Mude sua embalagem, mude sua aparência, pelo que vemos aqui. Então, baseando-se no texto, recurso verbal, e na imagem, recurso não verbal, podemos deduzir que o objetivo da propaganda é com vistas a, visando a ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando uma busca de mudanças estéticas? Claro que não. Se o produto estivesse ridicularizando o seu possível cliente, ele está com a estratégia errada, né? B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Se fosse uma campanha, uma reportagem sobre o assunto, sim. Lembrem-se que aqui é uma propaganda. C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Se fosse uma ação governamental, sim, mas não é. Letra D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Obviamente. Então, substituir o açúcar pelo adoçante. Então, a resposta certa é a D. Ok? A D. A pessoa associar o açúcar à barriguinha saliente, à gordurinha, então acabar trocando o açúcar pelo adoçante. Este é o objetivo da propaganda. E letra E, relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas. Sim, até aqui tá certo. Até o corpo humano tá certo, mas em momento algum faz referência a atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Lembrando que no Enem eles colocam geralmente uma questão bem absurda e eles colocam outras para confundir o candidato. Questões que podem ser possíveis, mas ali no meio tem alguma coisa que vai fazê-la ficar errada, que eles chamam de distratores, tá? Distratores. Então, as questões do Enem, elas são bem pensadinhas. São possíveis interpretações para a pessoa que não está bem atenta. Então, se não estiver bem atenta, talvez assinale por causa que até... Por causa que... Não, né, professora? Porque até aqui está certo. Ok? Então, não desenvolve atividades físicas, ali está errado. Deixa eu apagar. Ok, gente? Ficamos por aqui. Eu espero que vocês agora consigam prestar um pouquinho mais atenção ao pressuposto e ao subentendido do que vocês falam também, para poderem se defender de possíveis interpretações equivocadas. E é isso. Amanhã a professora Vanessa vai disponibilizar o vídeo. Se você está vendo isso na segunda, dia 31 de agosto, amanhã a professora Vanessa vai disponibilizar o próximo texto para interpretação. E ficamos por aqui. Até a próxima!